ter percebido, a gente tem um tempo de 10 minutos. Eu vou ser um pouco rigoroso em relação ao tempo, porque essa sala vai ser a sala de encerramento de todo o evento. Então, quando tiver 2 minutos aí para acabar o tempo dos palestrantes, eu vou avisá-los, ok? O primeiro artigo é do Alexandre Montanha Rossini e Jonathan Barros Vita, da Universidade de Marília. Eles têm como tema cláusulas de exclusividade nos contratos de plataformas digitais de entrega de alimentos, uma análise econômica do direito regulatório concorrencial. Eu pulei aqui, mas a gente está no painel 6, que tem como temática inteligência artificial, regulação econômica e blockchain. Alexandre e Jonathan, estão aí? Sim, estou aqui. Então, por favor, 10 minutos. Bem, obrigado. Boa tarde a todos e todas. Eu sou o Jonathan Barros Vita, coordenador e professor titular do PPGD da Unimar, da Universidade de Marília. Enfim, faço parte do comitê científico, né, do evento. Queria reiterar, assim como eu fiz no painel anterior, os agradecimentos ao FAB e toda a equipe que vem fazendo o CDGIM. Enfim, temos aí, inclusive, vários alunos do PPGD da Unimar trabalhando no evento, além de apresentar seus trabalhos, como, por exemplo, o Fabiano, que está aqui na sala, a Jamília, enfim, uma série de alunos. Então, essa integração interinstitucional é fundamental. Esse artigo do Alexandre, que, enfim, foi aluno na minha disciplina do PPGD da Unimar, é um artigo que foi resultado das disciplinas cursadas. A gente tem uma disciplina que lida com, na prática, os artigos lidam sempre com teoria geral do direito aplicada às novas tecnologias, e esse é o resultado desse artigo. O artigo é resultado justamente da disciplina. A gente tem feito muita pesquisa vinculando essa teoria geral à aplicada, e dentro dessa perspectiva, esse tema das plataformas digitais de entregas de alimentos é um tema que parece fundamental. A gente dissecou esse tema sob várias vertentes, mas especificamente com o Alexandre, o tema dele foi vinculado justamente ao direito concorrencial. A gente sabe que teve o julgamento do CAD, né, a respeito do assunto, e, de fato, esse tema trouxe aí uma necessidade de atuação do órgão concorrencial para que efetivasse a livre concorrência e livre iniciativa, porque essa cooptação de restaurantes pelas plataformas é um problema. A gente teve, como eu disse, uma série de outras ideias em torno desse subtema, mas que serão, sem dúvida nenhuma, objetos de outros trabalhos que serão apresentados em mais eventos aqui dessa família, digamos assim, do Iberojur. Então, dito isso, Alexandre, obrigado pela parceria e parabéns também aí pela apresentação. Obrigado, professor Jonathan. Gostaria de compartilhar com vocês aqui, deixa eu ver se consigo. Estão vendo, por favor, a apresentação? Então, eu queria agradecer muito a parceria do professor Jonathan, que deu todo o apoio, trouxe essa temática, né, tão importante, todo o PPGD Unimar. Estamos aprendendo bastante lá, sou doutorando lá, aluno do professor Jonathan, e agradecer ao programa, né? E também a Iberojur, muito prazer, uma honra estar aqui, estou aprendendo bastante, parabéns a todos os organizadores. Bom, como o professor Jonathan adiantou, então a gente escreveu sobre essas cláusulas de exclusividade que as plataformas digitais estão celebrando com restaurantes, né? E como que o direito regulatório brasileiro lida com isso. Uma breve contextualização, números, né? A pandemia acelerou muito, otimizou muito essa utilização das plataformas para compras, e produtos alimentícios não foi diferente. Então, no final de 2020, a iFood tinha 35,6 milhões de usuários ativos, né? Bem acima do segundo colocado, aí, digamos, que era o Uber Eats, com 11 milhões, a Rappi 5,9 milhões, um pouco diferente, a Rappi um pouco mais elitizado e tal. Mas o interessante para entender esse assunto é pensar que o portfólio dessas plataformas, então, tem dois lados, né? O lado dos clientes consumidores e também dos restaurantes. Então, a problemática que nós tentamos tratar é
justamente se essas cláusulas de exclusividade, elas infringem a ordem econômica, né, se elas afetam a livre concorrência. E já adiantando o resultado, né, da pesquisa, conforme o professor colocou, o CAD teve essa decisão, essa medida preventiva, dia 10 de março, né, foi publicado desse ano, de considerar que sim, que cláusulas de exclusividade celebradas por quem já detém um domínio de mercado, a gente vai ver o que é isso, né, na legislação, ou seja, já tem um alto poder de mercado, sim, prejudica a livre concorrência. Então, essas questões postas referentes, né, o que está na balança é essa liberdade econômica, pensarmos na livre iniciativa, né, como um direito fundamental, versus a intervenção estatal, que deve ser mínima, né, nossa Constituição Federal, artigo 174, prevê o dever do Estado de fiscalizar, incentivar e planejar, mas não intervir de forma muito assintosa. Mas, claro, existe toda a regulamentação. Nós analisamos desde a Constituição Federal, principalmente a Lei 12.529, né, que estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, e tratamos o assunto por meio do referencial teórico Law and Economics, né, que é uma análise interdisciplinar, né, que não utiliza uma análise dos próprios princípios do direito, mas princípios, conhecimentos da economia, para pensar em externalidades eventuais, né, ou, enfim, consequências da legislação. Então, para quem não está muito atualizado com o que aconteceu, foi o seguinte, o caso iFood, né, iniciou-se com uma representação no final de setembro do ano passado, pela RAP, né, onde foi alegado que o iFood ele celebrava contratos de exclusividade com restaurantes de maneira estratégica, conforme o nome do restaurante, o tamanho, a localidade desses restaurantes, e que isso estava prejudicando muito a entrada de novas plataformas e mesmo o crescimento das que já estavam em atividade. Então, foi recebida essa representação pelo CAD, e logo depois dessa medida preventiva de 10 de março, foi transformado em inquérito administrativo, e inclusive ontem eu verifiquei o andamento desse inquérito e foi a última movimentação, um despacho que prorroga esse inquérito por mais 60 dias, então, na verdade, não teve ainda uma solução, né? Uma situação que está muito em voga e que, a princípio, né, o indicativo é de que realmente vai se considerar, nós, na pesquisa, consideramos assertiva essa medida preventiva, sobretudo por dois pontos, dois fatores, porque as alegações da RAP e outras instituições que acabaram entrando no inquérito são verossímeis, né? E que há um domínio de mercado muito acima do que a lei exige, de 20%, né? O iFood tem um domínio realmente muito consistente aí do mercado, e tem agravantes... Minutos, Jonathan. Obrigado. E que tem realmente agravantes porque foram os pioneiros, né, na questão. Então, e são relações verticais, acho que esse é um detalhe importante, né, de transferência de produtos de outro fornecedor e de decisões de um fornecedor a outro. Então, é nesse sentido que a gente conclui de que está havendo infrações à ordem econômica, o CAD tem decidido nesse sentido, pelo menos, né, de forma preliminar, e que há uma necessidade de uma regulamentação, uma regulação mais específica para esses tipos de contratos, pela dinâmica do comércio digital, pela questão de ser contratos, relações verticais, e há que se focar na dinâmica e na governança dessas empresas para tentar evitar eventuais externalidades. É isso, obrigado. Muito obrigado. Eu confesso que eu fiquei, nossa, muito curioso quando eu comecei a ler o resumo de vocês, assim, misturar a análise econômica do direito com livre concorrência, eu acho sensacional, vou ser bem sincero. Tem até um caso famoso de uma cervejaria que também envolvia questões tributárias, e que também trouxe a análise econômica do direito para a defesa da livre concorrência. Então, nossa, parabéns pelo trabalho, eu só tenho a agradecer, vocês me contribuíram demais para o evento, e eu até já mandei para os meus alunos, inclusive, o trabalho de vocês. Parabéns mesmo. A próxima apresentação é da Letícia Menegassi Borges,
e da Natália Gindro Carnicelli Coppola, ambas da Universidade Presbiteriana Mackenzie do Brasil e da Fundação Getúlio Vargas Brasil. O tema do trabalho delas é a penhorabilidade das criptomoedas no Brasil. Por favor, 10 minutos. Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Letícia Menegassi Borges. Eu gostaria de começar inicialmente cumprimentando a todos da comissão organizadora. Só quando a gente está na organização de um evento como esse, a gente tem ideia do trabalho que dá, então parabéns. Gostaria de cumprimentar também aos membros do comitê científico e começando aqui a nossa apresentação, dizer que a nossa pesquisa parte da constatação de que na economia digital, além daqueles bens que tradicionalmente já são assimilados pelo direito tradicional, como, por exemplo, os bens tangíveis e os intangíveis, nós temos agora a presença dos criptoativos e entre os criptoativos, mais especificamente as criptomoedas. Independentemente do tratamento jurídico ser incipiente ou até mesmo inexistente em relação às chamadas criptomoedas, né, e inclusive a dificuldade que se tem para determinar a sua natureza jurídica, por exemplo, como moeda, se é que a gente pode chamar esses ativos de moeda, o fato é que a nossa sociedade vem reconhecendo a elas um valor econômico intrínseco e, consequentemente, com utilização desses ativos, inclusive como uma forma de investimento. No entanto, existem uma série de características tecnológicas das criptomoedas que tornam elas difíceis de serem rastreadas e de serem localizadas. Então, nesse sentido, considerando justamente o valor econômico que é atribuído às criptomoedas, o nosso artigo visa investigar, a sua penhorabilidade, ou seja, a possibilidade de expropriação desses ativos para fins de satisfação de credores no âmbito do processo civil. E daí a gente começa fazendo uma diferenciação entre moeda digital, moeda virtual, para depois falar mais especificamente das criptomoedas, e a gente também vai trazer o regime jurídico processual da penhora. Eu vou agora passar a palavra para a Natália, para que ela siga em frente aqui com a exposição. Boa tarde a todos. Me ouvindo? Sim, sim. Primeiro, eu gostaria de agradecer o Iberojur pela oportunidade de apresentar o nosso trabalho. E a gente percebeu que ele vem sendo objeto de muitas discussões no ambiente jurídico. Bom, eu dividi a apresentação em 4 aspectos, e vou me ater ao principal, que é o objetivo principal do nosso estudo, que é a viabilidade da penhora da criptomoeda, à luz do Código do Processo Civil Brasileiro de 2015. Enfim, consegue-se penhorar tais ativos financeiros? O primeiro aspecto seria o conceito de criptomoedas. Em 2008, alguém sob o pseudônimo de Satoshi Nakamoto, até hoje não se sabe se foi um grupo, um programa, uma entidade, um homem, uma mulher, enfim, ele lançou um protocolo Bitcoin, que viria a ser o indício de primeira criptomoeda conhecida. Assim como ele apareceu em 2008, ele ficou por um breve período de tempo, em 2011 ele desapareceu por completo. Não se teve mais vestígios de para onde ele foi, como ele foi. O que acontece? A ideia inicial do Satoshi seria que a criptomoeda ela funcionaria um P2P, ou seja, peer-to-peer, porta a porta, sem intermediário, sem bancos, né, sem instituição financeira ou sem bancos centrais regulando essas transações. Por isso, a característica dela, a principal, né, que eu diria, ser autônoma e descentralizada. Ela também deveria ser segura, né, porque criptografada e armazenada numa plataforma blockchain, essa plataforma pública, por isso transparente e auditável. As transações referentes a essa criptomoeda, elas seriam irreversíveis e imutáveis. Todo mundo sabe que existe, mas existe um protocolo entre compradores e vendedores que ficam registrados no livro Razão Digital e, por isso, elas são imexíveis a partir dali.
Também elas seriam alternativas aos meios de pagamento já existentes, e, como a professora Letícia colocou, muito bem colocado, seriam bens intangíveis, né? Teriam valor econômico agregado, porque em economia tudo que traz renda futura tem esse valor econômico, né? Então, ela tem uma valorização hoje bastante alta, né? Diga-se de passagem, e por isso o valor econômico agregado aí gerando renda futura. Depois do Bitcoin, que foi a principal, apareceram outras aí, só para efeito de ilustração. O Ethereum, o Ripple, o Litecoin, o Dash, o Monero. Também vou pontuar que é importante a gente fazer a distinção. O pessoal conhece muito moeda digital, que é a moeda eletrônica, que são as conhecidas por nós. São centralizadas, né? A diferença é essa, para as criptomoedas, porque elas perpassam, a transação delas perpassa sempre por bancos, instituições financeiras e o Banco Central. Essas aí, como exemplo, a gente pode dizer aí que é Pix, Internet Banking, os cartões de crédito e débito, PayPal, transferências eletrônicas, qualquer que sejam as transferências que os senhores já conhecem. Aí também, só para ilustrar, dá um conceito de moedas virtuais. Essas moedas, elas são ligadas a jogos online. Virtual players, elas servem para comprar avatar, emoji, trajes novos dentro do ambiente dos jogos online. Elas são emitidas e controladas por desenvolvedores de games, ou seja, elas podem ser adquiridas com moedas digitais, né, as moedas eletrônicas. Eu posso entrar para jogar, por exemplo, meu filho pode entrar para jogar, e eu coloco o meu cartão de crédito e disponibilizo uma quantidade X de moeda virtual para ele comprar emojis, avatares, conforme eu disse. Aqui é só um cuidado, porque pelas nossas pesquisas, por questões de nomenclatura, algumas doutrinas, sites da internet que a gente deu uma pesquisada, trazem, por exemplo, eles chamam moedas virtuais de criptomoedas para jogos, vice-versa também. Eles chamam moedas virtuais de moedas digitais ou moedas eletrônicas, né, que a gente já conhece, e chamam de criptomoedas, moedas digitais ou eletrônicas. É só uma questão de colocação de nomenclatura. Falando do que a gente... Agora já passo um link para falar do segundo aspecto da nossa apresentação, com relação à característica descentralizada da moeda, da criptomoeda. E aqui eu peço licença para adentrar a seara das ciências econômicas, que diz que coloca a centralização ligando ela à forma que é emitida uma moeda num país, e acaba refletindo na soberania do governo. O governo ele é soberano, disse de governo soberano, quando ele emite, quando ele controla a sua moeda. Ele regulamenta as transações de compra, de venda de produtos, de serviços, dentro da sua macroeconomia, fazendo os pagamentos de tributo, enfim, ele regula a liquidez no mercado através dessa soberania, desse controle que ele faz pela emissão do papel moeda dele. E aí acaba surgindo uma insegurança para esses governos, porque uma vez que eles não controlam criptomoedas, como que eles vão colocar essas transações, regular a macroeconomia? 2 minutos, Natália. Vamos lá. Eu vou passar para o terceiro aspecto, que são as dificuldades técnicas, que alguns palestrantes de ontem, nossos colegas já colocaram também, que é o aspecto das dificuldades técnicas de rastrear as criptomoedas. É difícil, é quase impossível, conforme nossos colegas já colocaram. Por quê? Porque o que acontece hoje, cenário no Brasil? Não existe legislação corrente e não existe regulamentação também. Só a CVM e o Bacen estão tentando rastrear, lançar os mecanismos regulatórios para colocar essas transações visíveis. Recentemente, a gente teve algumas luzes no fim do túnel, né? A Instrução Normativa número 1888 de 2019 da Receita Federal, ela obriga a prestação de informações sobre transações com criptomoedas à Receita Federal. Também tivemos no Ministério da Economia o ofício circular número 4081 de 2020, que possibilita que as juntas comerciais aceitem a integralização do capital social das cotas das empresas jurídicas em criptomoedas. E as exchanges, as corretoras, elas acabam intermediando essas transações de compra e venda também. Só que a questão é tão rápida, a compra e venda é um momento tão breve para as criptomoedas ficarem visíveis, que acaba impactando no rastreio dessas informações. É difícil alguém adivinhar o exato momento dessas baixas.
Outra dificuldade do ponto de vista técnico é encontrar as wallets, porque quando elas estão relacionadas com blockchain, elas são públicas, rastreáveis. E quando elas são privadas, elas ficam em poder do próprio investidor, é particular. Então, o próprio Sysbajud não consegue detectar esses tokens. Só para colocar, algumas exchanges, elas são usadas, os investidores eles ficam seguros deixando depositado ali as quantidades de criptomoedas deles, mas elas não devem ser encaradas dessa maneira, tá? Eles também eles admitem que se eles fizerem isso, se elas sumirem, as criptomoedas sumirem, fica fácil de responsabilizar alguém. E, por último, quarto aspecto, é possível penhorar as criptocoins? Sim. Não obstante essas dificuldades técnicas, tá? Porque o próprio Código Civil, ele coloca nos artigos 789, 835 e 854 dispositivos que permitem com que a gente... são fundamentos legais que permitem com que a gente vá atrás dessas criptomoedas para colocar aí disponíveis as dívidas execuíveis. Muito obrigada. Imagina, esse tema é o tema, inclusive, da minha dissertação de mestrado. Eu adoro falar de criptomoedas, então eu até escrevi um artigo sobre a utilização de criptomoedas para a integralização de capital social nas empresas. Eu vi que vocês utilizaram essa informação no artigo de vocês. Eu achei muito legal, principalmente ali a conclusão que o sentido é penhorável. Só não sei se é possível penhorar, né? Mas se você conseguir, a gente consegue penhorar. Então, parabéns pelo artigo, eu gostei demais mesmo. O próximo trabalho é do Mike Barbosa de Souza e Cristiano Colombo, ambos da Universidade do Vale do Rio dos Sinos. O tema do trabalho deles é Fluência Algorítmica, a centralidade no ser humano como instrumento para se entender a inteligência artificial. Muito prazer, sejam bem-vindos, vocês têm 10 minutos. Prazer, boa tarde. O tema é mais simples do que falar, o título do artigo aqui. Eu vou tentar projetar aqui uma apresentação. Vem a apresentação? Sim? Perfeito, então. Bom, o tema do artigo ele se relaciona com a necessidade de a relação do humano com os sistemas de inteligência artificial se dá com ganho de bem-estar ao humano, necessariamente. Então, eu inicio aqui falando do título do artigo, né, que é Fluência Algorítmica, a centralidade no ser humano como instrumento para se entender a inteligência artificial. E a ideia, então... Se eu consigo, a ideia, então, é trabalhar, no primeiro momento, esse aspecto de dualidade da inteligência artificial. Ao mesmo tempo em que ela incorpora benefícios ao ser humano, à vida do ser humano, ela também, com os mesmos instrumentos, ela proporciona novos riscos. Eu trago aqui como exemplo, hoje pela manhã a professora Maria do Rosário colocou uma situação que preocupava ela, e o professor Fábio colocou outra, da dificuldade que ele teve para conseguir transferir um veículo lá na Espanha, e me parece que aqueles sistemas que eles se referiam não traziam consigo essa centralidade no ser humano, e justamente em razão disso tiveram essas dificuldades. Então, situações como a identificação de pessoas, monitoramento, reconhecimento facial e vocal, a própria predição ou a construção de perfis, elas trazem, invariavelmente, benefícios, melhora na qualidade de vida do ser humano, mas, ao mesmo tempo, elas incorporam novos riscos. Estes novos riscos, esses entraves, esses ruídos na comunicação, eles acabam criando uma certa resistência ao humano na própria utilização desse sistema. Hoje pela manhã, e eu volto de novo ao exemplo do professor Fábio, porque foi emblemático. Ele se incomodou bastante com ter de se deslocar por mais de 30 quilômetros para poder ir até uma repartição pública para tirar uma foto, para demonstrar que ele existia de verdade, porque dentro do sistema que permitia a transferência, ele não conseguia provar que ele era ele. Então, necessariamente, esse sistema não foi pensado com a centralidade humana. E eu só trago o exemplo porque foi colocado aqui pela manhã. Enfim. Então, para superar essa resistência, esse ruído na comunicação,
é necessário a adoção, então, dessa fluência algorítmica. A fluência algorítmica como a habilidade humana de interagir com os sistemas inteligentes de forma a alcançar esse ganho de bem-estar. Ela se refere à habilidade que o ser humano deve incorporar para buscar compreender os algoritmos de inteligência artificial e, com isso, adaptar o seu comportamento para extrair o máximo de benefícios dessa relação. Com base nisso, então, o problema de pesquisa foi colocado da seguinte forma, né? Como a construção de sistemas de inteligência artificial centrados no ser humano pode contribuir para o fomento da fluência algorítmica. E, para responder esse problema, se objetivou trabalhar ou estudar a influência que os sistemas centrados no ser humano, desde a sua origem, influenciam, não queria repetir a palavra, mas eu acho que é a melhor possível, influenciam na viabilização da fluência algorítmica necessária para que haja esse ganho de bem-estar. É importante a gente ter em mente que as relações elas não se dão mais, como colocado ali, por modelos online ou offline, mas no modelo on-life, como colocado pelo professor Luciano Floridi, onde a inteligência artificial e os sistemas eletrônicos, eles viabilizam a vida, eles tornam possíveis, e o melhor exemplo talvez seja nós aqui neste momento, né? Cada um num lugar do mundo, conseguindo se comunicar, conversar e trocar ideias, né? Portanto, a fluência algorítmica ela se apresenta como um aprendizado de uma nova linguagem global, imposta de forma obrigatória por essas alterações sociais oriundas da quarta revolução industrial. Ela tendencialmente será falada em todos os cantos do mundo, devido à influência que a inteligência artificial vem adquirindo, né? E com capacidade de alterar e de influenciar não somente proveitos imediatos, mas o próprio futuro do ser humano. E aqui eu trago o meu tema de pesquisa no mestrado, que é a concessão de crédito, né? A adaptação do comportamento humano a fim de obter uma comunicação adequada com o sistema que irá lhe avaliar para concessão ou não do crédito, ou para, ainda que seja concedido, conseguir uma taxa melhor, enfim. Então, essa adequação do comportamento, ela passa, num primeiro momento, pelo próprio ser humano, né? Ela cria uma demanda de adaptação, portanto, do ser humano, mas, ao mesmo tempo, a adoção da fluência algorítmica, ela capacita o ser humano para enfrentar esses novos riscos e os novos desafios que os sistemas vêm incorporando, né? Considerando, então, que essa tomada de espaço ela não se dá necessariamente com ganho de bem-estar para o ser humano, uma vez que ela limita o processo de escolhas, né, de produtos e serviços, e afeta a liberdade individual, o que acaba por ocasionar desconfiança na própria adoção do sistema. Para superar essa desconfiança, uma das principais estratégias é a concepção de sistemas centrados no ser humano, né? Então, a inteligência artificial centrada no ser humano, ela tem essa capacidade de proporcionar um ambiente de confiança, um ambiente de aproximação entre o sistema e o ser humano, com uma adoção em massa do sistema, com uma adequação do comportamento humano e, consequentemente, com o atingimento do fim, que é o ganho de bem-estar ao ser humano na adoção desse sistema. Como resposta ao problema, então, a gente chegou à seguinte colocação, que é a construção de sistemas centrados no ser humano tem o potencial de criar um ambiente de confiança, de aproximação entre humanos e máquinas inteligentes, situação que potencializa a incorporação da fluência algorítmica necessária à absorção de ganho de bem-estar. Eu encerro, agradeço e abro para perguntas, se tiver tempo ainda. Tem mais 3 minutos, se alguém quiser fazer alguma pergunta. Bom, eu particularmente, Michael, eu achei assim, muito interessante. Confesso que quando eu li o título e li algoritmo, eu falei, meu Deus do céu, porque nós do direito a gente estuda tecnologia e não entende muito bem tecnologia, né? Mas uma frase me destacou muito assim no texto, que até vocês trouxeram da Comissão Europeia, que é: a inteligência artificial não é um fim em si mesmo, mas sim um instrumento que tem que servir as pessoas com o objetivo último de aumentar o bem-estar humano.
E eu achei, assim, que foi muito interessante você ter trazido essa frase, porque ela trouxe, assim, toda a lógica do artigo de vocês. Eu confesso também que, por ignorância, eu nunca tinha parado para pensar, né, em como que o algoritmo tem que ser pensado e criado, enfim, conduzido, e o artigo de vocês abriu a minha cabeça mesmo para essa discussão. Parabéns mais uma vez. Muito obrigado, fico muito feliz. Obrigado ao professor Cristiano pela oportunidade de apresentar o artigo com ele. Eu creio que só Pedro, trazendo apenas um ponto importante, né? Essa comunicação, por exemplo, dentro de uma das linhas do professor Frank Pasquale, né, faz com que não haja uma imitação fraudulenta da inteligência artificial fazendo-se passar por um ser humano, né? Então, são coisas assim práticas. Eu acho que uma das grandes, eu convoco a todos, vamos pensar juntos, né, em soluções, mas que a gente consiga trazer soluções práticas, né, para essa questão, porque é isso que, na verdade, está sendo necessário, né, nesse momento. A gente está fazendo todo um arcabouço, evidentemente principiológico, mas a gente vai ter que desembocar em medidas concretas, né? E parabéns ao Mike também. Vamos adiante. Obrigado pela sua oportunidade, Pedro. Eu concordo e, professor Cristiano, inclusive, acho que a pandemia fez com que houvesse um aumento de utilização de preocupação, né, dessa inteligência artificial, que a gente vem usando cada vez mais. Bom, esse é o exemplo, né? Nós estamos usando, querendo ou não, aqui, algum tipo de inteligência artificial. Mas, bom, agradeço novamente a apresentação do trabalho de vocês. Eu passo para as próximas palestrantes, que é a Ana Paula Matoso Misculin Cardoso e a Gisele Caverzan Beltrame Marcato. Ambas são de Toledo Prudente, Centro Universitário Brasil. O tema do trabalho delas é Importância da Bioética na Inteligência Artificial e Robótica Voltadas à Saúde. Ana Paula e Gisele estão aí? Estamos sim. Bom, sejam bem-vindas. Vocês têm 10 minutos. Faltando 2 minutos, eu vou avisá-las do término da apresentação. Ótimo. Podem começar. Nós gostaríamos de iniciar, então, cumprimentando a comissão organizadora. É um evento muito rico, muito fértil nessa troca de ideias e está sendo muito, muito importante para as nossas pesquisas. Meu nome é Gisele, eu sou doutoranda do programa de doutorado da Universidade Estadual do Norte do Paraná e eu pesquiso o uso da inteligência artificial, mas mais voltado para a área do processo, né, como forma de prestação jurisdicional. E essa pesquisa que nós vamos apresentar hoje, ela é fruto de um ano aí de trabalho, de pesquisa de trabalho monográfico. Eu fui a orientadora, tive a honra de orientar a Ana, e nós vamos falar um pouquinho sobre essa temática também que envolve a inteligência artificial, mas voltada para a área da saúde. Então, eu passo a palavra para a Ana para que ela possa desenvolver aí a temática. Boa tarde a todos, eu vou compartilhar a tela, então. Ok, adicionei a lista. Está aparecendo? Então, meu nome é Ana Paula e vou dar prosseguimento à apresentação. Então, conforme já falado recentemente, né, a pandemia da Covid-19, ela intensificou o uso da inteligência artificial e da robótica em todas as áreas, principalmente nessa área voltada ao atendimento à saúde, por conta desse vírus ter um comportamento que até então ninguém conhecia e necessitava, então, de tomadas de decisões muito rápidas. Então, a gente viu um crescimento muito grande de desenvolvimento de aplicativos voltados para diagnóstico, prognóstico dessa doença, mas também houve um aumento muito grande de uso de robôs no atendimento de pacientes que estavam internados com a patologia. Então, esse uso intensificado da tecnologia voltada à inteligência artificial e robótica na medicina, embora tenha aumentado muito durante esses 2 últimos anos, ele não é uma novidade para essa área. A gente tem dados aí da década de 60, onde já havia o uso da inteligência artificial voltado para a medicina para diagnóstico e sugestão de tratamentos, né? Mas para doenças mais específicas e não, então, numa escala tão globalizada como a gente viu agora. Mas o que a gente entende como inteligência artificial e robô?
Então, esse termo, inteligência artificial, ele foi instituído em 1956, numa conferência que ocorreu em Dartmouth, e, inicialmente, teve uma definição muito simplória, né, dada por John McCarthy, que era uma ciência e uma engenharia de fazer máquinas inteligentes, especialmente computadores inteligentes. Ainda não existe uma definição padronizada, né, de inteligência artificial, mas o Instituto de Padronização de Eletrônicos da China tentou instituir uma definição mais globalizada, que seria uma teoria, um método, uma tecnologia que usa computador digital ou máquinas acopladas a computadores que visam estender, expandir a inteligência humana de forma a perceber o meio ambiente e usar esse conhecimento para obter melhores resultados. A inteligência artificial, ela é composta por 3 categorias. A gente tem uma inteligência chamada de estreita ou fraca, que é aquela que é especializada em executar só uma função. A geral ou forte, que teria uma capacidade semelhante à do cérebro humano. E a superinteligência, que ela passa, em questões assim, de milhões de vezes, a capacidade dos melhores cérebros humanos. Com relação ao robô, podemos dizer que são máquinas capazes de executar tarefas repetitivas de forma guiada ou pré-definida, mas também alguns têm capacidade de tomadas de decisão, são chamados robôs autônomos. Então, eles percebem o ambiente e agem conforme a situação que eles se encontram. Então, a aplicação da inteligência artificial e dos robôs em atendimento da saúde se divide em 2 campos. O virtual, que é onde a gente tem uma maior aplicação da inteligência artificial, que é voltado, então, para o sistema de gestão de saúde, ou seja, para avaliação de prontuários, gestão de organização de clínicas e hospitais. Temos também, baseado na medicina, baseado em evidências, as chamadas orientações para tomadas de decisões, onde usa-se a ferramenta da inteligência artificial para uma proposta de tratamento. E temos ainda a parte de análise de imagens, que é muito utilizada na radiologia e na patologia, com resultados melhores do que os executados normalmente por médicos. Com relação ao campo físico, é o uso de robôs, seja para reabilitação, seja para cuidados de idosos, seja para realização de cirurgia, ou até mesmo os que a gente já tem hoje, os chamados nanorobôs, que visam distribuir drogas para locais específicos. E aí eles são voltados especificamente, a maioria hoje que a gente vê, é voltado para tratamento de câncer. Então, como a gente está tendo uma expansão do uso dessas tecnologias, a gente tem algumas questões bioéticas que devem ser abordadas para nortear as pesquisas que envolvem essas tecnologias na área da saúde. De maneira geral, a maioria dos pesquisadores acreditam que o uso dessas tecnologias vai possibilitar no futuro que a gente tenha um acesso mais amplo a atendimento à saúde. Então, seria a questão da saúde universal. Por quê? Porque em áreas mais remotas eu possibilitaria a utilização de robôs para fazer atendimento às pessoas. Isso já acontece, por exemplo, na China. Os chineses desenvolveram um robô que passou, inclusive, por uma prova para que ele pudesse exercer a profissão. Ele teve uma pontuação superior à maioria da média dos estudantes chineses, e ele está sendo utilizado, então, para fazer atendimento à saúde em áreas remotas da China. Entretanto, alguns pesquisadores acreditam que isso possa gerar também uma desigualdade social. Por quê? Porque nem todos os países do mundo têm o mesmo desenvolvimento tecnológico e têm o mesmo acesso à educação. Então, isso poderia gerar desigualdades, porque muitas vezes você não vai ter mão de obra qualificada para utilizar aquela tecnologia, ou até mesmo para consertar a tecnologia ou para melhorar a tecnologia. Desta forma, qualquer pesquisa envolvendo o uso dessas tecnologias deve ser pautado nos
4 princípios principais da bioética, que é a autonomia, beneficência, não maledicência e a justiça. Com relação à autonomia, a gente aborda a questão do paciente ou da pessoa que está se propondo a participar daquela pesquisa, ter o direito de saber todos os benefícios e malefícios que ela vai se submeter. E ela tem o direito, então, a qualquer momento querer sair da pesquisa, assim como ela tem o direito de saber quais são os limites que pode ter de intervenção. 2 minutos, Ana Paula. Tá, já estou acabando. Com relação à beneficência, é o que vai trazer de bom para ela, e com relação à maleficência, é que aquela pesquisa não vai causar dano. E a questão da justiça é trazer equidade para todos. Mas tem 2 outros princípios que são essenciais para o desenvolvimento dessas tecnologias, que é o princípio da precaução, ou seja, toda vez que você não tem certeza da efetividade do uso de uma tecnologia, você tem que implementar medidas que possam prevenir os danos ou que possam pelo menos reparar os danos, atrelados ao princípio da responsabilidade, que a gente não tem que pensar só nos benefícios da população atual, mas das gerações futuras, o que isso pode trazer de bom ou ruim. Portanto, a gente conclui que essas tecnologias elas são essenciais para a prevenção e prognósticos de doença e para trazer uma melhora no atendimento à saúde universal, mas isso precisa de uma qualificação e educação continuada, não só de profissionais da saúde, mas de outras áreas também, e só assim a gente vai conseguir um acesso equitativo a essas novas tecnologias, proteção da privacidade e responsabilidade no desenvolvimento dessas tecnologias. Muito obrigada pela atenção e pela oportunidade de estar apresentando o meu trabalho aqui. Parabéns, fechou no laço bem certinho, parabéns mesmo, até pela utilização do tempo. Eu gostei muito do teu texto, particularmente, principalmente, a gente fala da pandemia, fica até chato, né? Mas é que, de fato, ela mudou, agilizou muita coisa, eu acho. E durante a pandemia surgiram vários aplicativos. Por exemplo, eu sou de Curitiba, então a gente tinha um aplicativo que mostrava na cidade de Curitiba onde estava tendo mais infectados de Covid. E daí hoje, para vacinação, é tudo por aplicativo. Daí tem um aplicativo do SUS e tem um aplicativo da própria cidade de Curitiba. E uma coisa que vocês colocaram ali no artigo, principalmente na conclusão, e que eu achei que era uma preocupação minha, e que eu confesso que nunca consegui estudar isso, e por isso que eu agradeço pelo trabalho de vocês, é a questão dos dados, né, que eles coletam, porque eles, por exemplo, hoje o aplicativo do município de Curitiba tem todas as vacinas que eu já tomei na minha vida inteira, todos os meus dados pessoais, aonde eu moro, meu endereço, enfim, né, e como que fica todos esses dados hoje. Então, agradeço novamente, um artigo muito interessante, parabéns pela monografia, acredito que tenha sido aprovada, e a gente vai agora para o último trabalho, que é da Ariel Cherrier Ferneda e José Sérgio da Silva Cristóvão, ambos da Universidade Federal de Santa Catarina. O tema do trabalho deles é aprendizado de máquinas não simbólico, lições de Summer Frost e o princípio da publicidade. Vocês têm 10 minutos e eu vou avisar, faltando 2 minutos do término da apresentação. Obrigada, Pedro. Primeiro, eu cumprimento a todos os presentes pelos excelentes trabalhos, né, que foram desenvolvidos até aqui. Eu tive a oportunidade de acompanhar quase todos eles e posso dizer que realmente foram de grande excelência. Inclusive, acho que o aplicativo do SUS, né, só um comentário a respeito da última exposição, salvo engano, ele foi desenvolvido, né, foi projetado em um laboratório de inovação da UFSC, inclusive, que auxiliou nesse gerenciamento, né, para oferecer essa solução à população de acessibilidade, né? Mas, enfim, já entrando, então, ao meu trabalho, o nosso objetivo foi analisar o aprendizado de máquinas não simbólico e a sua relação com o princípio da publicidade na administração,
Partindo, então, dessa intensa evolução tecnológica, verificada especificamente a partir do machine learning, nós dividimos a nossa apresentação, a nossa pesquisa, né, o nosso artigo, em 2 tópicos principais, com o objetivo, então, de analisar as áreas de aprendizado de máquina, que se divide, né, em aprendizado simbólico e não simbólico, focando especificamente no não simbólico, que é o que chamam também de caixa preta, o black box, que foi, inclusive, algo que o professor Bruno trouxe nas palestras hoje pela manhã, e também estudar a incompatibilidade ou compatibilidade do princípio da publicidade quando verificada a utilização dessa técnica, né, do aprendizado de máquina não simbólico, e também destacar uma das iniciativas brasileiras também, né, um projeto de lei, que busca, então, estabelecer fundamentos e princípios para o desenvolvimento e também na aplicação dessas tecnologias, especialmente da inteligência artificial, que daí você engloba, né, a questão do machine learning também. E para isso nós utilizamos como também um paradigma exemplificativo, um conto que está no nosso título, né, que é o Summer Frost, que foi escrito pelo roteirista Blake Crouch, e que retrata uma situação de uso, né, de um modelo de aprendizagem de máquina não simbólico, que no caso é a caixa preta, então, né? E aí nós utilizamos essa situação para exemplificar o que seria e quais os possíveis impactos a partir dessa ficção, né, que não está totalmente assim tão distante da nossa realidade, né? E aí, com isso, nós destacamos a necessidade, né, uma necessária atenção, em especial por parte da administração, em relação ao uso desse aprendizado de máquina e as limitações impostas também, né, a atenção ao princípio da publicidade, considerando a necessidade do fato assim, de a gente ter que saber de onde, né, vem a origem desses dados de entrada nos algoritmos, no machine learning, o tratamento deles, né, ou seja, como o machine learning faz ou como ele trabalha, e também as implicações possíveis, né? Por exemplo, nós estamos fazendo X para conseguir Y, então tem que ter essa transparência, né? Uma motivação. E também a necessidade, né, obviamente, como já disse, de transparência para controlar e identificar também possíveis vieses que podem aparecer, que inclusive também foi tema das nossas palestras aqui do evento, que como aconteceu inclusive no caso do Compass nos Estados Unidos, que o professor Bruno também trouxe para a gente como exemplo de vieses, e que também a gente destacou no nosso artigo. Basicamente, essa a nossa exposição. Se trata, inclusive, né, de uma pesquisa inicial que a gente buscou trabalhar, porque ao longo da pesquisa eu identifiquei algumas dificuldades para compreender exatamente, assim, visualizar como é esse black box, porque existem pessoas né, pesquisadores que dizem que não existe o black box, que o único black box que existe no mundo, né, é o cérebro humano, e tem outros que dizem que né, não se deveria utilizar machine learning dessa forma, né, aprendizado não simbólico, e sim algo que seja efetivamente compreensível, né, que os dados de entrada, o processamento e os dados de saída sejam completamente compreensíveis, né? Mas, enfim, isso é algo que a gente pode trabalhar futuramente em outro artigo, né? Porque acredito que esse tema renda alguns trabalhos. Mas seria isso. Agradeço mais uma vez e devolvo a palavra para o professor Pedro. Tem 5 minutos. Alguém tem alguma pergunta para a Ariê? Eu tenho um comentário, Ariê, porque, meu Deus do céu, eu comecei a ler o teu artigo ontem e já era um pouco tarde, assim, sabe? E daí eu falei assim, meu Deus do céu, eu deixei esse artigo para ler tarde e eu precisava ter lido ele já com a cabeça descansada. Mas eu gostei muito e até peguei uma frase tua que eu quero utilizar na minha própria dissertação, que é
é o seguinte: dessa forma, torna-se imperativo o conhecimento do funcionamento dos sistemas de inteligência artificial para que seja viável uma regulação digital que estabeleça transparência e publicidade, bem como prever aonde o seu trabalho irá levar ou, ao menos, compreender os motivos que levaram a um determinado resultado. Eu achei isso muito interessante, porque nós, profissionais do direito, a gente tem uma mania de regulação, né? A gente adora regular as coisas. E muitas vezes a gente nem entende aquilo que a gente está regulando e já quer regular exatamente isso. E acho que essa sua observação no seguinte sentido: estude, né? Veja primeiro o que é o negócio, aprenda sobre a inteligência artificial antes de você querer regulá-la. Assim. Então, parabéns pelo artigo, muito interessante. Eu nunca tinha visto um tema desse, é a primeira vez. Então, parabéns mesmo. Obrigada. Se quiser, depois eu posso até digitalizar o conto. Por favor. E passar para Por você. favor mesmo. Okay? Bom, pessoal, com essa última apresentação, dou por encerrada, né, o módulo 6. Só tenho a agradecer a organização do evento, em especial a própria Arie, que acabou de falar, por ter me convidado para fazer para moderar, né, a presente pauta. A gente tem a sessão de encerramento logo após, que vai ser feita nesta sala mesmo. Tem alguma observação a mais, Arie? Só agradecer mesmo a oportunidade, toda a organização, pela confiança, próprio programa de pós-graduação da UFSC, por ter aberto essa oportunidade para a gente. Cumprimentar todos os presentes também. A Thalita aqui, que é a organizadora também. Agradecer só. Bom, pessoal, com isso, então, né, estão todos livres de mim, pelo menos. Fiquem para a sessão final. Eu agradeço mais uma vez, né? E com isso eu dou por encerrada a presente sessão. Obrigado.